Vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, tricolor de coração, trazendo mais um vídeo aqui do Fluminense pra você. Deixa o like aqui embaixo, tá? Dá essa moral aqui. Se inscreve aqui também no Raiz Tricolor, que isso ajuda bastante aqui no canal. Eu tô sempre repetindo isso. Confere se você tá inscrito aqui no Raiz Tricolor. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa, o YouTube deu uma loucura, ou você trocou de conta e não tava ligado, enfim. Nesse vídeo aqui, boa notícia, falando sobre ingressos, né? Sobre sócios, ingresso, enfim. O time do Fluminense fez um acordo com o Internacional e, inclusive, esse acordo resultou numa postagem em conjunto entre as duas equipes. Olha só que legal, né? No Instagram. Deixa eu mostrar aí pra vocês. Como eu não tô conseguindo colocar aqui as coisas na tela, né? Eu vou ler pra vocês, mas olha aqui, ó. O Fluminense fez um post em conjunto com o Internacional lá no Instagram, no Twitter também. Deixa eu ler. Ah, a capinha da GoCase, ó. Se quiser comprar lá na GoCase, só abrir aí o site, ó, GoCase, como tá escrito aí, e usar o cupom Raiz Tricolor, te dá desconto. E se comprar duas capinhas, ganha mais duas. Então, além do desconto de 50%, né, comprando duas capinhas, você ainda ganha mais 10% ainda. Capinhas da GoCase, isso aqui é bem legal, inclusive. Mas vamos lá, deixa eu ler aqui, ó. Esse post foi feito pelo Fluminense e pelo Internacional, ok? Então tá falando ali pelos dois times. Nossas torcidas são tudo pra gente. Por isso, Fluminense e Internacional informam reciprocidade para torcedores visitantes na semifinal da Libertadores. Os duelos válidos pela semifinal da Comebol Libertadores 2023 terão igualdade de condições para os colorados, que vão acompanhar o Internacional no Rio de Janeiro, e para tricolores, que apoiarão o Flu em Porto Alegre. Os dois clubes entraram em acordo para garantir o bom tratamento ao torcedor visitante e benefícios aos seus respectivos associados e associadas. A quantidade de ingressos disponíveis para as torcidas visitantes e os valores cobrados serão os mesmos nos dois jogos. Além disso, os sócios e sócias de Inter e Fluminense terão prioridade na compra para jogos no Maracanã e no Beira-Rio, respectivamente. E aí, enfim, fala ali, confira informações detalhadas sobre as vendas de ingressos nos canais oficiais do Fluminense e do Inter. Seja sócio do Flu, faça parte do @MeuMundoColorado, né, que é o programa de sócio do Internacional. O que isso quer dizer e por que isso é bom? Primeiro ponto. A Comebol só exige que tenha 2.000, você dê 4 mil ingressos na semifinal, são 4 mil ingressos para o setor visitante. Então a Comebol vira e fala assim, olha só, em todas as fases são 2 mil, na semi ela exige 4. Então ela fala assim, ó, dane-se tua organização de estádio, você vai ter que me dar 4 mil ingressos aqui para eu dar pro teu adversário. O Maracanã cabe o setor onde é o visitante cabe um pouco mais de 4 mil ingressos. Não sei exata a conta ali não, mas cabe um pouquinho mais. E o Fluminense normalmente já abre esse setor todo, mas obviamente disponibiliza a carga de acordo com o que o adversário disponibiliza. A torcida que veio em massa para o Maracanã foi a do River Plate. Veio uma quantidade muito grande, muito além do que os 2 mil ingressos que seriam disponibilizados normalmente, e o Fluminense fez um acordo para que desse mais de 2 mil, acho que foram 3.500, se eu não me engano, no jogo do Maracanã, e lá no Monumental de Nunes, o Fluminense tivesse 3.500 ingressos também. A gente sabe que esses ingressos esgotaram lá para o jogo lá no Monumental. Então essa é a primeira parte boa. Muitos tricolores estão comprando passagem, já estão com o hotel reservado, estão com tudo lá para Porto Alegre já. Isso acaba complicando um pouquinho se a gente chegasse lá e não tivesse ingresso. Então, esse acordo significa que, se o Fluminense estiver dando 4.500 ingressos para o Inter aqui, o Inter também vai abrir um setor com 4.500 ingressos lá para o Fluminense. A gente leva vantagem nisso porque o estádio deles é menor. Então, a mesma quantidade de ingressos, a gente percentualmente vai ter mais gente lá. Outra coisa muito boa também. Quem já comprou ingresso para ir em jogo fora de casa sabe. Normalmente você fica refém do site do adversário, o site é uma bosta, e aí como você, tipo assim, o torcedor do Inter compra direto. A gente vai ter que fazer cadastro e não sei o que. Então, essa parte que diz que terá prioridade para sócios na compra dos ingressos como visitante é essencial. Tanto para o sócio do Inter que vem para o Maracanã, tanto para o sócio do Fluminense. Ou seja, fique atento, porque até para viajar para o jogo de fora de casa contra o Internacional, você também vai ter que ser sócio. Como vai ser isso? Eu espero que seja algo bem simples, bem fácil de ser resolvido. De verdade, assim, eu espero que não seja aquela confusão que normalmente é para comprar ingresso
como mandante. Lembrando, comprar ingresso como mandante deve ser aberta a venda provavelmente na semana que vem, né? Já que o jogo é daqui a 2, 3 semanas, né? Na verdade, 3 semanas mais ou menos a partir de hoje. Então, a partir da semana que vem, a gente já deve ter um zoom de ingresso. E como o que vem acontecendo constantemente, deve acabar na categoria 1 mesmo. Beleza? Mas a notícia é boa. A notícia é boa. Uma outra notícia que foi revelada pelo Jorge Nicola é sobre salário do Fernando Diniz. Chamou um pouquinho a atenção porque, num vídeo, ele falando sobre os salários dos treinadores do Brasil e tal, ele fala que Diniz recebe cerca de 800 mil reais do Fluminense e ganha 500 mil reais por treinar a seleção brasileira. E aí eu fiquei na dúvida, falei, será que 500 mil da seleção e 300 do Fluminense, né, e bate 800? Não. Ele diz que o Fernando Diniz soma 1 milhão e 300 mil reais de salário por mês. É muito dinheiro, meu Deus. E assim, o salário do Fluminense bate com uma notícia que tinha sido divulgada pelo Lauro Jardim, lá no O Globo, que falava que ano passado, no final de novembro, o Diniz renovou com o Fluminense, ele recebia cerca de 300 e poucos mil, tinha ganhado quase 3 vezes mais, ou seja, isso bate ali, um pouco menos de 3 vezes mais, daria 900, estaria ganhando 800 no Fluminense, e do Fluminense bate os 800 mil. Só que esses 500 mil a mais da CBF ficou meio sem explicação, por quê? Vocês vão lembrar que quando a CBF contratou o Fernando Diniz para ser treinador, as apurações diziam que o Fluminense receberia em torno de 6 milhões de reais. E que isso se daria porque era parte da multa, mas a CBF não estaria pagando multa, a CBF não paga multa, né? E depois saiu numa matéria deixa eu conferir aqui quem deu, do GE, de que a CBF, esses 6 milhões de reais, seriam da CBF dividindo o salário do Diniz nesse período. Ou seja, a CBF está pegando uma parte do Diniz, pagaria uma parte do salário. O estranho é que esse valor divulgado foi de 6 milhões de reais por um ano. Se você pega 6 milhões de reais e divide por um ano, dá exatamente 500 mil por mês. Ou seja, a CBF está pagando 500 mil a mais do Diniz e o Fluminense continuou pagando 800, porque o Fluminense não pode reduzir o valor. O Fluminense não pode reduzir o salário. Então o Diniz recebe 500 da CBF e os 800 do Fluminense continuam a mesma coisa. Enfim, o que pode provavelmente aconteceu foi o seguinte. A CBF, além de pagar esses 500 mil, 6 milhões de reais no ano lá para o Fluminense, ela também paga um valor maior ao Diniz e dá 500 mil também para o Diniz. E aí o Fluminense recebeu os 6 milhões e continua pagando o salário do Diniz da mesma forma, porque ele não pode ter redução salarial. A conta é confusa, eu sei, mas pelo menos está ali meio que esclarecido o quanto a CBF desembolsa por mês 1 milhão no Diniz. 500 mil vai para o Fluminense, para poder tirar ali a parte que o Fluminense já paga, e 500 mil vai para o próprio Diniz. Acho que a conta é meio que essa. O Fluminense só gasta 300 mil reais de salário, que é o mesmo salário que ele recebia no ano passado. Acho que a conta é essa, pelo menos em relação ao salário do Fernando Diniz. Outro ponto também, só pra gente poder fechar esse vídeo aqui, é uma parada, cara, nessa postagem do Fluminense, eu abri aqui pra ver, né, os comentários, e tem uns comentários de torcedores do Internacional, e isso tá se tornando uma guerrinha meio bizarra no mundinho internet. Talvez vocês aí, apesar de vocês estarem na internet também, né, mas talvez no YouTube vocês estejam meio imunes a isso. A gente tem visto algumas coisas. Os comentários do Inter são tipo assim: toda a soberba do Fluminense precede a queda. O Fluminense, a arrogância tricolor será cobrada, etc, etc, etc. E assim, e do outro lado do Fluminense também tem gente falando isso e tal, porque alguns perfis, principalmente de Twitter e de Instagram, têm se colocado ali de maneira arrogante dentro desse confronto. Quem é o Fluminense? O Fluminense não tem o Ener Valencia, o Fluminense é um arremedo de time que jogou bem contra o Olímpia, etc. Nunca ganhou Libertadores. Né? E aí do lado do Tricolor também fica, o Fluminense já mostrou do que é capaz, o Inter não ganha 10 jogos no Brasileiro, nós já estamos na final, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí fica uma discussãozinha sobre soberba. Não, o adversário, olha só, do outro lado, está sendo soberbo, não sei o que. E assim, existem duas coisas aí nesse ponto que eu acho importante falar aqui. Primeiro ponto.
A gente tem que falar aqui, quando perfis que se propõem a analisar mais seriamente, vamos falar de pontos bons e pontos ruins. Né? Assim como eu quero trazer, inclusive, alguém aqui pra gente fazer uma live também sobre Internacional, a gente tocar nos pontos importantes, negativos e positivos do Inter. E beleza, esse é o objetivo. Perfis que se pretendem analisar, não tem problema nenhum em você, e nesses perfis, inclusive é o meu aqui também, de você falar que o tal time é favorito. Ah, não, mas olha a arrogância. Não, pô, é análise. E favorito não quer dizer que já ganhou. Então, você tem esse tipo de coisa. Mas tem alguns perfis que, assim, pô, gente, sério mesmo. Sério mesmo. Isso é perfil de zoeira, de não sei o quê. E tá a galera, nossa, soberba. Ninguém tá soberbo. Tá todos os dois não passando nem Wi-Fi, pô, dos dois times. Porque o Inter tá desesperado pra poder ser campeão. Porque reagiu nas quartas, quer empatar com o Grêmio. E o Fluminense tá desesperado pra ser campeão por motivos óbvios. Então, assim, tá todo mundo desesperado, todo mundo com medo de perder e desesperado pra ganhar. Então, não cair nessa historinha de soberba, nossa. Tem gente soberba, claro que tem, dos dois lados. Assim como também tem gente que só analisa. Eu tenho falado isso durante um tempo, inclusive. Você pegar Fluminense e Internacional, o teto dos dois times, o teto do Fluminense é mais alto. O Fluminense se o Fluminense jogar tudo que sabe, o Internacional jogar tudo que sabe, o Fluminense, pra mim, passa. Só que o teto do Fluminense ele é muito mais difícil de ser alcançado com regularidade do que o do Internacional. Porque o teto do Fluminense vem muito do Fernando Diniz e depende de inovação. E é muito difícil você inovar constantemente. Então, tem inovações que dão errado também. Então, a minha análise do confronto ela parte muito desse ponto, de que se os dois times jogarem muito tudo que sabem, o Fluminense passa. Só que é mais provável o Inter jogar tudo que sabe do que o Fluminense. Então, é um confronto que tem... Qualquer coisa pode acontecer. Porque é um confronto muito equilibrado. E isso, beleza. Enfim, então, só vamos cair nessa da soberba. Nem do nosso lado, de que, olha só, tem tricolores sendo soberbos porque estão falando que nós somos favoritos. Pô, não, isso é outra história. Assim como também do lado de lá, olha só, estão falando que o Ener Valencia é melhor do que o Germancano. Olha a soberba. Não, pô, enfim. Só relaxa aí e curte teu sábado. Tamo junto, até a próxima. Valeu.